Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder transmitir a palavra de Deus para que ela possa alimentar o seu ser nesse dia. Que Jesus continue conduzindo você ao caminho da palavra de Deus e que todos nós possamos ser encorajados com esses vídeos e esses vídeos possam surgir um efeito na nossa vida. Eu quero agradecer a todos os retornos, a todas as pessoas que têm agradecido e têm sido ajudadas com esses vídeos. Muito obrigado a vocês por estarem acompanhando aqui o canal e que o Senhor continue fazendo o que está no coração dele em relação a todos vocês. Que possamos juntos nos aproximar do Senhor e avançar nessa caminhada juntamente com ele. Amados irmãos, eu queria hoje falar para vocês uma passagem da Bíblia que é muito interessante. A Bíblia fala que Jesus, ele fez o seu trabalho aqui na terra, ele tem um ministério terreno, né? Ele nasce de uma virgem, tem todo um viver humano, e quando ele começa seu ministério, ele começa não sozinho, ele começa com os discípulos, né? Ele chama pessoas para estar junto dele. É incrível que o Senhor, sendo Deus e se fez homem para estar aqui na terra, ele era um Deus todo-poderoso, né? Mas ele assumiu a forma de um homem para nos mostrar que é possível vencer mesmo sendo homem. Às vezes, talvez na nossa condição, nós achemos que nós não podemos vencer. Mas o Senhor nos mostrou, Ele é o verdadeiro exemplo de que é possível vencer, mesmo sendo homem. Aí quando chega aqui em Mateus capítulo 10, fala assim: tendo chamado a seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí ele foi falando, né, todos os discípulos aqui do versículo 2, versículo 3 e 4. Os 12 discípulos deveriam caminhar com Jesus e aprender com Jesus nas experiências práticas. Eles não ficariam ali reclusos em uma sala de aula, onde Jesus falaria para eles, né, todos os conhecimentos a respeito da palavra, a sabedoria de Deus. Não. O Senhor treinou os discípulos na experiência do dia a dia. Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você passa é uma experiência que Deus quer trabalhar em você. Ele quer se revelar para você. Não se atemorize com as situações, mas use as situações como uma possibilidade para Deus trabalhar mais a sua vida e natureza em você. E foi assim que ele fez com os discípulos. Diversas situações aconteciam ali, né? E Jesus mostrava aos discípulos como eles deveriam se comportar, né? E aqui no capítulo 9, versículo 10, fala assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Tá vendo? Jesus nunca estava só. Ele sempre estava em comunhão com o Pai, uma comunhão vertical, e também estava em uma comunhão com os discípulos, uma comunhão horizontal. Essa comunhão vertical e horizontal é o segredo para sermos vencedores. Você não pode somente ter comunhão vertical com o Senhor na sua casa, orar, ler a Bíblia. Não pode. Isso é muito pouco. Jesus, mesmo sendo Deus, se tornou homem e ele mostrou um exemplo claro do que precisaríamos fazer para vivermos aqui, termos todas as nossas experiências e, de fato, irmãos, podermos ser vencedores. A questão toda é ter comunhão com o Pai e não deixar de ter a comunhão horizontal com os santos, né? No caso aqui, os discípulos. E aí é interessante que aqui fala em Mateus 9 que ele estava ali na mesa com pecadores, publicanos. Para vocês terem uma ideia, as pessoas rejeitavam, né, naquela era, naquela geração, os publicanos e pecadores. Por quê? Porque eles eram um povo, muitas vezes, discriminado mesmo, né? Os escribas e fariseus, por terem um conhecimento da palavra mais aprofundado, não queriam estar junto dessa classe de pessoas. Mas Jesus fez ao contrário. O Senhor falou que ele vinha para os doentes, né? Os sãos não precisavam de cura, não precisam de remédio. Mas os doentes, sim, precisam de ajuda. Então Jesus se sentava à mesa com publicanos, com pecadores, com pessoas que a sociedade rejeitava. E aqui temos duas lições. A primeira, o Senhor não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas carecem da glória de Deus, carecem da salvação de Deus. Então, às vezes, nós podemos até olhar para as pessoas e falar: essa aí não tem jeito, não. Você já fez isso? Já olhou para alguém e falou: essa pessoa aí não tem jeito, não, para Deus. Então, é uma situação muito difícil, não quer nada com Deus, talvez nem acredita em Deus. Irmãos, nós não podemos olhar dessa forma. Temos que olhar com o olhar de Deus. Aprender a orar pelas pessoas, apresentar as pessoas ao Senhor.
E a segunda coisa interessante é que os próprios discípulos de Jesus também não eram essas pessoas, né? Que tinham status, que eram grandes pessoas na sociedade, não. Eram pecadores, eram coletor de impostos, eram muitas pessoas que a sociedade também não dava crédito. E o Senhor chamou essas coisas loucas do mundo para confundir as que são. Então é assim que o Senhor faz. O Senhor, irmãos, é aquele que quer fazer uma transformação completa na nossa percepção, na nossa visão, na forma como nós vemos as coisas. E ele veio confundir as coisas que são desse mundo, né, com as coisas loucas. Por quê? Porque viver para o Senhor é uma vida de fé. Precisamos ter uma vida de fé. Olhar com os olhos da fé. Então, amados irmãos, que possamos ter também esse coração e esse sentimento. Se você gostou desse conteúdo, dessa palavra, se fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo, de mandar esse vídeo para muitas pessoas. Se inscreve também no canal e vamos levar essa palavra para muitas pessoas, né? Que Deus te abençoe, te guarde e eu te encontro amanhã, em nome de Jesus.